continuamos nesse trecho que certamente é bem conhecido por todos nós. Nós já meditamos muitas vezes nessa passagem e hoje eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para a luz que brilha. O texto, o versículo 16 diz assim: brilhe a vossa luz, a luz que é sua, a luz que nós temos. E aí a primeira pergunta é: que luz é essa? Que luz é essa? Será que é o brilhantismo da gente? Será que é a nossa genialidade? Será que é toda a nossa capacidade de luzir na sociedade? A gente vive numa sociedade que as pessoas investem tudo que podem no seu próprio brilho, né? Mas a gente sabe que não é essa luz que o texto está falando. Está falando da luz de Jesus. A luz do mundo é Jesus. Nós não temos luz se não for a de Jesus. A luz dos homens, ela não existe. Os homens estão nas trevas. Nós estávamos nas trevas e fomos trazidos para a luz de Jesus. Então Jesus está falando aqui, isso aqui é a voz de Jesus. Foi logo depois do Sermão do Monte. Tinha uma multidão em volta dele, entendeu aquelas bem-aventuranças, né? Bem-aventurado quem é assim, quem é assim. O povo entendeu, se constrangeu, recebeu a mensagem. Ele disse: agora saia daqui e que brilhe a sua luz diante dos outros. Ou seja, eles foram iluminados pela luz de Jesus, que é a luz do mundo. O próprio Jesus disse: eu sou a luz do mundo. E quem me segue não anda em trevas, anda na luz. É dessa luz que Jesus está falando. Não é a nossa luz, não é o nosso talento, não são nossas capacidades. Nada que possamos fazer vai colaborar com a obra de Deus. Nada. Porque somos muito pequenos. Tudo que quisermos fazer para colaborar, temos que receber do Senhor. E assim como recebemos, o transmitir. Temos que estar em comunhão com Deus para podermos ser úteis na sua obra. É a luz de Jesus que tem que brilhar em nós, não a nossa luz. O povo que nos conhece, né, o povo do mundo, os não crentes, eles precisam olhar para a gente e ver que a gente não é normal. Tem alguma coisa diferente com esse povo. Tem alguma coisa errada com esse povo. E despertar a curiosidade, despertar o interesse no mundo. Porque não somos mais mortais, não somos mais comuns. Eu ouvi um pastor, eu não lembro como é o nome dele, é o sogro do Weber, pastor, eu esqueci o nome dele. Vidigal, obrigado, pastor Vidigal. Uma vez a gente conversando, ele falou nas pessoas comuns e nas pessoas salvas. Eu achei muito interessante aquilo, porque nós éramos comuns. A gente era igual a qualquer um, ia morrer e ia acabar, mas agora não somos mais. Agora nós vamos viver para sempre, porque brilha em nós a luz de Jesus. Então, a primeira verdade desse texto que a gente deve encarar assim, com humildade, com honestidade, é que a luz não é nossa, a luz é de Jesus. Ele nos deu, ele está falando aqui, a vossa luz. A luz que está em nós, a luz dele que brilha em nossas vidas. E o texto começa assim, no versículo 16: assim brilha. Assim como? Como é que a luz tem que brilhar? Aí a gente volta lá no versículo 15, quando ele faz um paralelo, né, com a candeia. Candeia é a palavra de onde veio candela, que é a unidade de luz. A luz, que era uma vela, equivale a uma vela. Uma candela é uma vela. Que era aquela lâmpada que eles usavam antigamente com gás, né? Que era uma chaminha assim. E ele diz: não se põe uma vela, uma candeia, uma luz embaixo de um alqueire. Alqueire, aqui no Brasil alqueire virou outra coisa, né? Mas alqueire é uma cesta grande assim, que cabe mais ou menos uma saca, cabe uns 100 litros mais ou menos. Aquilo é um alqueire que vem do árabe, esse idioma árabe. Os árabes eram comerciantes, né? Que vem alqueire. Queira é um verbo medir, é uma medida. Então comprar um alqueire de feijão era comprar uma cesta daquela de feijão. E eles usavam, inclusive nos comércios, lá no tempo de Jesus, esse alqueire foi se modernizando, né? E não era mais uma cesta, era uma caixa de madeira grande. Toda casa tinha isso. Aí comprava, por exemplo, passava o carroceiro vendendo trigo, e eles compravam um alqueire e tinha medida, minha média aqui. Aí enchia aquele alqueire, aquela era a medida.
Então essa caixa todo mundo tinha em casa. Quando Jesus falou, não se bota uma vela embaixo de um alqueire, todo mundo entendeu o que era isso. Era uma caixa de madeira bem grande, que não adianta nada você acender uma vela e botar uma caixa em cima. Torna a luz ineficiente, inutiliza completamente a luz, não é verdade? Então, a gente aqui, o alqueire aqui virou alqueire de terra, porque significa a quantidade de terra onde a gente planta um alqueire daquela semente. É por isso que a gente fala aqui que alqueire é uma medida agrária, né? Virou uma medida agrária no Brasil, isso é no Brasil. Mas, na verdade, alqueire significa isso. Quando Jesus falou, ele estava pensando nisso. Então, assim brilha a vossa luz como? De forma útil. Brilhar a nossa luz de forma inútil não adianta nada. A gente pode até cantar hinos maravilhosos, a gente pode pregar, a gente pode ler a Bíblia, a gente pode fazer coisas maravilhosas, mas se estiver embaixo do alqueire, não adianta nada. Vocês viram o lindo hino que eu cantei lá na fazenda essa semana, de violino? Alguém viu? Não serviu para nada para a igreja, porque eu estava embaixo do alqueire. Quando a gente está lá longe, fora da vista, se a gente não apresenta a luz que está luzindo na gente, ela vai ser inútil. Então, quando Jesus diz assim, brilhe a vossa luz, ele está dizendo como a gente deve brilhar, de uma forma que influencie as pessoas, de uma forma que a nossa luz, a luz que está em nós, ilumine o caminho dos outros, ilumine a vida dos outros. E o que é, irmãos? Na prática, o que é brilhar a luz de Jesus? Como é a gente luzir a luz de Jesus? É andar incandescente na rua? É uma lanterna? Não é, claro que não. Jesus está usando uma figura de linguagem, onde a gente entende claramente, aquelas pessoas que estavam com ele entenderam claramente, que essa luz significa o nosso estilo de vida, as nossas atitudes, nossas palavras. Quando a gente conversa, a gente deve transmitir a luz de Jesus nas palavras que a gente fala, nas palavras brandas, nas palavras amigáveis, nas palavras amáveis, as palavras agressivas. Será que elas têm alguma coisa a ver com a luz de Jesus? As palavras hostis, os palavrões têm alguma coisa a ver com a luz de Jesus? Não tem. Então nós vamos luzir a luz de Jesus nas pequenas coisas que a gente faz, nas palavras que a gente escolhe, nos gestos, nas atitudes, no nosso caminhar, na roupa que a gente usa. A roupa que a gente usa fala muito. Eu me lembro, há um tempo atrás, caiu vamos dizer assim, na chacota do povo, a forma de se vestir dos irmãos pentecostais de algumas igrejas. Eu sou de Recife, lá isso virou uma chacota comum entre adolescentes, que aquelas pessoas que os assembleanos, os da Assembleia de Deus, usavam aqueles vestidos por obrigação, né? Vestidos longos, cor-de-rosa, de cores assim, não sei o quê, e sempre com a Bíblia na mão. Então aquilo virou uma coisa assim, vixe, está parecendo que vai para a Assembleia de Deus. E hoje eu fico pensando assim, como é bom quando a gente parece que vai para a Assembleia de Deus. Como é bom quando parece que a gente vai para a igreja. Como é bom que o povo olhasse para a gente e visse eles estão indo para a igreja. Como era bom que a gente tivesse um uniforme, né? Um homem andando domingo de manhã na rua, nesse solão, de paletó e gravata, é crente. É uma indumentária que eu acho importante. É uma forma de vestir que prega o Evangelho. Agora, se a gente sai de casa de bermuda, lá de chinelo, está muito calor hoje, eu vou para a igreja, eu fico lá atrás, ninguém vai nem me ver, no meio da rua, a nossa vestimenta não ajudou na pregação do Evangelho. Então são nessas pequenas coisas que a gente faz luzir a luz de Jesus que está em nós. E não é somente no domingo quando a gente vem para a igreja, é no dia a dia, em casa, com os parentes, com a família, com os vizinhos. Quais são as músicas que nossos vizinhos ouvem tocar no nosso som? E qual é o volume do nosso som que os nossos vizinhos ouvem? Será que os vizinhos sabem que eles ouvem a gente ensaiando, cantando hinos? Será que os vizinhos ouvem a letra do hino? Uma vez procuraram meu avô para dizer para ele, para pedir para ele cantar uma música que ele cantou lá na laje onde ele orava. Quer dizer, tinha alguém ouvindo, tem gente olhando para a gente. A gente está sempre sendo visto nesse mundo moderno onde a gente está. Eu ouso até dizer, quase sempre a gente está sendo filmado, gravado. Isso não é ruim não, é bom, é uma oportunidade de expandir nosso testemunho.
a nossa forma de viver, que transmite, que retransmite para o mundo a luz de Jesus. E por que isso? Porque a gente está aqui na terra só para isso, para que os perdidos, aqueles que ainda não conhecem Jesus, possam ver que em você tem algo diferente, tem algo especial, e que vai ajudar, vai colaborar com que essas pessoas, os pecadores por quem Jesus morreu, assim como a gente, tenham uma chance maior de conhecer a Jesus, de se encontrar com uma igreja, de ouvir uma palavra de Deus e, quem sabe, se converter, salvar a sua alma. Então, quando Jesus pede que brilhe a nossa luz, não é para a gente ficar famoso e para a gente ficar importante, nem querido. É para que outros possam ver a alegria que há em nós de viver, possam ver a nossa vida exemplar. Vida de crente é ou deveria ser exemplar, não é verdade? Crentes deveriam ser aqueles que nunca jamais falham nos pagamentos, falham nos compromissos, nunca jamais falham nos seus horários, nas suas palavras. Palavra de crente deveria ser um documento aceito pela sociedade. O mundo devia dizer, não, ele é crente, então se ele está dizendo é assim mesmo. Antigamente era assim, irmãos. Era assim quando eu era criança, eu me lembro disso. Não, mas ele é crente, o comentário era assim. Quando era pastor, então, o pastor era uma figura acima de qualquer suspeita. Quando você dizia, não, ele é pastor, acabou, ele tem crédito, a palavra dele é verdade. Tinha uma fé pública natural, não era legal, era de fato. O pastor falava, ninguém questionava. Assim, eu fui criado assim, na minha visão de pastor. Eu acho que é por isso que eu tinha tanto medo de ser pastor. Eu pensava, rapaz, ser pastor é uma coisa grande demais. Não é possível não eu ser pastor. Eu imaginava quando era criança. Hoje eu entendo por quê. Foram surgindo pseudo-igrejas, pseudo-pastores, que denegriram o nome do pastor, estragaram o nome dos crentes. Hoje crente não tem mais crédito, que coisa triste. Pelo contrário, talvez os crentes hoje tenham menos crédito do que muitos em muitos lugares. Mas crentes não são todos iguais, como o mundo diz. Todo mundo diz que crente é crente, né? E não é. Nós somos os representantes de Jesus aqui no bairro, aqui no Potosí. Cabe a nós fazer com que nossa vizinhança, com que nossos amigos, nossos colegas, nossos amigos, nossos parentes não crentes, todos os que nos conhecem verem, não, este é um crente diferente. O crente que eu conheço é diferente desse povo aqui do Potosí. Por quê? Porque nós podemos luzir a luz de Jesus nas nossas atitudes pequenas, no nosso dia a dia, na nossa alegria de viver, no nosso bom dia. Como é que é o seu bom dia? Eu tinha uma funcionária antigamente que o bom dia dele era bom dia. Às vezes, quando ele estava com raiva, ele dizia, não sei se vai ser bom dia. Eu já pensou, você dá bom dia para uma pessoa e dizer que não sabe se vai ser bom dia. Dava vontade de dar um empurrão dele, rapaz, acorda para a vida, está vivo. O bom dia do crente salvo que vai viver para sempre deve ser um bom dia diferente. Deve ser um bom dia de alegria, um cumprimento de alegria, porque a gente vai viver para sempre. Não tem nada que possa abalar a nossa alegria, nada. Não tem nada que possa nos separar do amor de Deus. Como é que é a vida de uma pessoa assim? É claro que é uma vida que chama atenção. Chama atenção pelas suas virtudes, pelas suas qualidades de cidadão, de homem de Deus, de mulher de Deus. É assim que a gente vai luzir a luz de Jesus. Não é lá na fazenda, não é lá em casa trancado no quarto. É andando na rua de uma forma que os outros vejam a luz de Jesus, que brilha em nós. E tem mais um detalhe importante no versículo 14, Jesus diz, ninguém pode esconder uma cidade iluminada sobre o monte. O que isso tem a ver? O que significa isso? Significa que a minha luz sozinha, o inimigo pode botar a mão assim, ó, e atrapalhar. Mas 50 luzes brilhando junto, o inimigo já vai ter mais dificuldade. 1000 lâmpadas acesas junto, que é como uma cidade sobre o monte, ninguém pode esconder. Então, se a nossa igreja inteira, se todos nós conseguimos luzir a luz de Jesus nessa cidade, ninguém vai impedir os seus efeitos. Ninguém pode, o inimigo não tem poder para deter
o resultado dos nossos cultos. As outras almas que ainda não chegaram, ninguém vai poder impedi-las de chegar. Quando nós juntos luzirmos, a cidade sobre o monte são as nossas luzes juntas, é a igreja, que ninguém pode deter, ninguém pode esconder a sua luz se a gente brilhar junto. Então, queridos, vamos colocar em nossas orações, vamos nos colocar diante do Senhor, que nós saibamos todos os dias reluzir a luz de Jesus, que está em nós, é nossa, não se apaga, ela vai durar para sempre, vai ter com a mesma intensidade, com a mesma força, mas ela precisa luzir de uma forma especial, de uma forma visível, de uma forma útil, de uma forma que possa influenciar as outras pessoas. Para quê? Para que o mundo creia que Jesus é o Filho de Deus. É por isso que a gente canta, é por isso que a gente ora, é por isso que a gente está aqui nessa terra, para luzir a luz de Jesus. Então assim brilhe a luz do Senhor em nossas vidas. Amém, queridos? Vamos então orar mais uma vez.